E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, no seu horário que você está vendo esse vídeo. Mas então, eu quero fazer esse vídeo aqui para compartilhar uma coisinha bem simples, na verdade. Todas as semanas, como equipe, nós temos um tempo de intercessão e um tempo de louvor, né? E ontem foi bem bacana o nosso tempo de intercessão. E Deus trouxe uma palavra muito interessante sobre um texto em Marcos 8, no versículo 4 e 5, que é bem assim, quando os discípulos respondem a Jesus: quem no deserto poderá alimentar esse povo? Né? E Jesus logo em seguida pergunta: quantos pães vocês têm? Eles respondem 7. Esse texto é muito interessante, porque é um dos trechos onde vai falar da segunda multiplicação de pães, né? Jesus está ali no deserto, ali no local, já está 3 dias ensinando o povo, e chega uma hora que Jesus olha para o povo e fala assim: nossa, eu tô com... E o texto fala que está com compaixão, ele sente compaixão pelo povo, né? Porque ele fala: olha, se eu mandar esse povo voltar para casa para buscar alimento, muitos vão desfalecer pelo caminho, porque muitos estão vindo de muito longe. E o que é interessante nesse texto é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Porque em algumas versões não chega a mencionar quem poderá, mas a maioria das versões, e é que eu achei mais interessante, é essa que fala, que eles citam duas coisas. Fala primeiro que estão no deserto, e outra é quem poderá alimentar esse povo. A gente precisa lembrar que alguns textos anteriores, faz pouco tempo, se você for seguir as histórias, os milagres de Jesus ele já faz a primeira multiplicação dos pães, que é dos pães e dos peixinhos. E logo em seguida você vai ver outros milagres. É Jesus curando o endemoniado, é Jesus curando doenças. E fora que tem o milagre de Jesus andar sobre as águas. Então, os discípulos estão diante de Jesus, naquela situação, e falam para Jesus: quem poderá alimentar esse povo? Então, quando eu li esse texto, isso saltou muito forte aos meus olhos. Primeiro, porque os discípulos olham para aquela realidade que eles estão, que é o deserto. E segundo, esse questionamento de quem poderá alimentar esse povo, sendo que Jesus, o próprio Jesus, fez a multiplicação dos pães e dos peixes diante dos discípulos, né? Então, esse texto me fala uma coisa muito interessante, que os discípulos eles estavam com Jesus o tempo todo, eles viram os milagres, puderam presenciar, testemunharam, participaram, né? E chegam diante daquele momento, e eles ainda continuam olhando para aquele deserto, para aquela situação que eles que estão ali no momento. E o segundo é que eles estão diante do próprio Jesus, aquele que pode transformar qualquer situação e fazer qualquer coisa. E aí eles ainda demonstram que ainda não conseguem crer no próprio Jesus. Para fazer uma afirmação, uma pergunta como essa, quem poderá? Então é bem complicado, não é verdade? Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos muito diferentes dos discípulos, não. Se a gente for parar para pensar nas coisas que nós já vivemos, testemunhamos, ouvimos sobre Jesus nas nossas próprias vidas mesmo, a gente muitas vezes faz o mesmo questionamento de Jesus, o mesmo questionamento dos discípulos. E a gente às vezes olha para a situação que a gente vive, ou a situação que nós estamos, o lugar onde nós estamos. Aqui na Tailândia mesmo, a gente já ouviu muito a gente já ouviu bastante essa afirmação: o budista não converte, ou então, esse povo é muito difícil, né? Eles não entendem, a língua é complicada, é difícil. E a verdade é que o questionamento não é muito diferente dos discípulos, não. E aí eu vejo que essa situação, ela vem para nós também. A gente precisa crer em Jesus. Não basta só ouvir sobre Ele, saber sobre Ele, né? Às vezes até a gente tem experiências pessoais com Jesus, mas a gente precisa crer no próprio Jesus. A gente precisa crer que Jesus ele é poderoso, Ele é esse Senhor, Deus, amigo, Salvador, esse que pode transformar qualquer realidade. Então, o desafio nosso não é só acreditar nos milagres de Jesus. A gente até muitas vezes espera os milagres de Jesus na nossa vida, mas o desafio é crer no próprio Jesus. Então, esse desafio para mim é para você também. A cada dia nós precisamos crer no próprio Jesus. E esse é um desafio diário. Não olhar para as situações, o lugar onde nós estamos, ou para os desafios que a gente está enfrentando, mas crer no próprio Jesus. Então, creia nele hoje, nesse momento. Busque Ele, busque não somente saber sobre Jesus. Saber sobre Jesus é muito fácil. O desafio é crer em Jesus.